Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José Chambani e no vídeo de hoje exclusivamente para conversar convosco um pouco mais sobre a situação de Moçambique, situação de meu país, não é? Como todos sabem, Moçambique é um país localizado na África e no passado dia 9 de outubro, cá em Moçambique, se realizaram as eleições presidenciais, tanto como que as eleições de alguma forma, da Assembleia da República, né? Que elege os deputados, tanto como o poder legislativo, tanto como o poder executivo. Essas eleições faz com que haja a retomada de novos cargos, novas pessoas a retomar seus cargos nessas posições. E por meio dessas mesmas eleições, então, de alguma forma, houve aquele embate, né, entre a direita e a esquerda. Então, parece que nessas últimas eleições cá em Moçambique, a direita moçambicana acabou vencendo as eleições. Só que no poder da governação do nosso país está lá o nosso governo, liderado pelo partido da Frelimo, que é um partido de centro-esquerda, e o mesmo partido é um partido que, de alguma forma, foi o responsável pela libertação de Moçambique e até os dias de hoje, de alguma forma, se predominou no cargo da governação do país e chegando até o dia de hoje, quase 50 anos que o mesmo partido, tanto como com seus dirigentes, governam o nosso país. Mas a população, neste exato momento, de alguma forma acredita que o mesmo governo não está fazendo aquele trabalho que se esperava que estivesse a fazer. Este mesmo regime, não é? Como chamam, o regime da Frelimo, ele de alguma forma não se encontra a trabalhar da melhor forma possível, que é para beneficiar o povo. Olhando-se assim que o mesmo regime esteja a trabalhar, mas pelo facto de querer garantir os seus interesses, deixando o povo de fora. E por esta mesma razão, por essa insatisfação do povo moçambicano, por isso que no passado dia 9 votou em massa na oposição, neste caso na direita moçambicana. E o candidato que se destacou no lado dos partidos da direita, da oposição moçambicana, foi o Venâncio Mondlane. Então, havendo assim a vitória do próprio Venâncio Mondlane, então os líderes da governação moçambicana atualmente que estão na liderança da governação moçambicana não assumem a derrota e nem tampouco não assume a vitória do seu oponente, neste caso da oposição, o Venâncio Mondlane. Mas, tendo em conta que a vitória do próprio Venâncio Mondlane foi consequência da votação em massa feita pelo povo. Então, quer dizer que a vitória do Venâncio Mondlane foi o próprio povo que fez com que ela acontecesse. Pelo facto do mesmo povo ter tido votado em massa nele. Então, à medida que surgem os resultados pelos quais atualmente se dizem serem que são os resultados apurados, que o Venâncio Mondlane teve apenas 30%, não sei, 20% de votos, e o partido no poder teve os seus 70%. Então, convocou-se manifestações que têm como objetivo repudiar os resultados, acreditando-se que os mesmos resultados são fraudulentos. E à medida que se faz as próprias manifestações, têm surgido várias repreensões. Repreensões este desde a violência de direitos humanos, tanto como a violência de direitos de opinião. Então, o povo moçambicano acaba sendo reprimido, não pode manifestar da melhor forma possível, porque tem sofrido por meio de balas de borracha, gás lacrimogêneo e, de alguma forma, também tem sofrido com balas verdadeiras. Já houveram registro de várias pessoas feridas e, de alguma forma, com balas verdadeiras. E algumas até perderam a vida visando esta questão. E não só, nesta mesma situação, é onde houve também uma situação onde que o advogado do candidato vencedor nas eleições passadas foi assassinado a tiros. Por quê? Alguns acreditam que esta questão foi mais ou menos para tentar
diminuir a força, né, de reivindicação que o próprio candidato vencedor estava a fazer. Tendo em conta que ele é o advogado, ele já tinha todo o esquema já programado, todas as provas já acumuladas. Então, com todas as provas, caía por terra a situação de não querer lhe aceitar a vitória, porque a vitória em si ela está comprovada, existem provas e essas provas apenas algumas instituições judiciárias de Moçambique ainda se sentem receosas em de alguma forma confirmar as mesmas, mas o próprio povo moçambicano é uma dessas provas. O povo que vai em massa nas ruas manifestar é uma dessas provas e é a grande prova. Por quê? Porque a partir do momento que acontece esse tipo de coisa, surge aquele questionamento. Se de alguma forma este candidato ele está a reivindicar que ele não perdeu, e daí as pessoas olham, quem que exatamente votou neste candidato que encontra-se neste momento a reivindicar os resultados? À medida que o mesmo candidato que reivindica os resultados e nas ruas várias pessoas se encontram manifestando a favor do mesmo candidato pelo qual eles reivindicam a vitória, então as pessoas já notam aquela situação de que este candidato, segundo ele diz que venceu as eleições. E se ele venceu as eleições, tem pessoas nas ruas que de alguma forma estão a demonstrar a insatisfação pelo fato de se dizer que ele não venceu. Então, as pessoas que votaram neste candidato estão nas ruas mostrando que eles é que votaram. Então, para o tal candidato que se diz que de facto venceu, cadê as pessoas que votaram nele nas ruas também a reivindicar que de facto o seu candidato também venceu? Então, aí é uma pulguinha na orelha que deixa algum questionamento perante várias pessoas cá em Moçambique. Por quê? Porque só pelo fato de este dizer que eu ganhei e aquele perdeu, e este mesmo que diz que eu ganhei e aquele perdeu, tem várias pessoas na rua confirmando que de facto ele ganhou. E este outro diz que não, eu é que ganhei, você não ganhou. Então, cadê as suas pessoas? As próprias pessoas que votaram nele têm vergonha de sair à rua. Logo, basicamente, quer dizer que as próprias pessoas que votaram nele já sabem que eles são a minoria. E eles mesmos não têm a coragem de sair nas ruas, porque já vai se comparar o número das pessoas que vão reivindicar a vitória deste e a vitória daquele. Então, a partir deste momento, já que não existe essas pessoas a reivindicar a vitória do Daniel Chapo. Então, não estou aqui a tentar afirmar de que aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Só estou a falar consoante os acontecimentos cá no nosso país. Existem pessoas nas ruas a reivindicar a vitória do Venâncio Mondlane. E eu sou uma dessas pessoas que, de alguma forma, acreditam na vitória do Venâncio Mondlane, porque, de facto, tenho aquela certeza de que várias pessoas votaram no Venâncio Mondlane. E não dizer que nas próprias eleições, não é? Nas próprias eleições foram constatadas várias irregularidades. Essas mesmas irregularidades visavam aumentar boletins de votos votados a favor ao partido no poder, que o que eu estou a afirmar aqui não são coisas apenas porque eu pensei e daí estou a falar nisso. Não, são coisas que aconteceram, que existem vídeos, que estes todos os momentos estão registrados. Aqui no meu canal também eu postei alguns vídeos que demonstram essas situações e pelo fato deste canal eu estar mais a falar sobre curiosidades moçambicanas, então acabei não postando tanto material assim ligado à política moçambicana, que me senti obrigado a criar um canal secundário que trata apenas do assunto da política moçambicana, enquanto aqui trato aquele assunto que é a curiosidade moçambicana. Mas, havendo também a necessidade de eu poder compartilhar essa informação, achei importante eu também falar por ela neste canal, tendo em conta que é uma informação que vai abranger mais pessoas do que no meu canal secundário. Meu canal secundário ainda é pequeno, então não tem tanta informação assim. Então este canal aqui consegue de alguma forma chegar a mais pessoas em relação àquele. Por esta mesma razão, vim explicar um pouco
Então, o motivo das manifestações que vem acontecendo aqui em Moçambique é basicamente por esta mesma razão, pelo facto do povo moçambicano não aceitar que se diga que o Venâncio Mondlane perdeu nas eleições, tendo em conta que existem provas que demonstram que o próprio Venâncio Mondlane ganhou. E a maior prova que existe que o Venâncio Mondlane ganhou é pelo facto do mesmo ter várias pessoas, quase a maior parte dos moçambicanos, nas ruas a manifestar a favor da sua vitória. E o tal vitorioso dito não tem nem sequer uma vida humana na rua reivindicando a sua vitória. Então, que tipo de líder é esse que vence, mas as pessoas que votam nele não existem? Então, isso já acaba criando vários questionamentos pelo simples facto de que o tal dito vencedor, segundo alguns, não tem nem sequer uma vida humana na rua a reivindicar pela sua vitória. O tal derrotado tem quase toda a massa moçambicana a reivindicar pela sua vitória. E o mesmo, de alguma forma, se não bastasse ser assassinado do seu advogado, o mesmo sofreu tentativas de assassinato, mostrando bem claro que as pessoas que estão por trás a esses planos macabros de tentar eliminar a vida de algumas pessoas que pensam contrário a eles, que são opositores, então, de alguma forma, aí quer dizer que este candidato representa uma certa ameaça a eles. Por esta mesma razão, os mesmos tentam por tudo para tentar eliminar o mesmo, porque o mesmo acaba se tornando uma ameaça. E por que se torna uma ameaça? Porque, de facto, aquilo que se diz sobre aquela pessoa é verdadeiro, porque se fosse que o Venâncio Mondlane não tenha ganhado as eleições presidenciais de Moçambique, eu tenho a fé, acredito claramente que em menos de 5 dias já existiria resultados, já existiria provas que de alguma forma, se formos dizer, o partido derrotado, o candidato derrotado, o candidato do Estado, o candidato que está ligado ao governo atual, aliás, não é do Estado, mas sim do governo atual. Então, eles têm todos os recursos neste nosso país para de alguma forma fazerem todas as pesquisas, todos os resultados. Eu acredito até no mesmo dia já teria várias pessoas nas ruas a felicitar a vitória do mesmo. Mas o que temos registrado é que o mesmo recebe felicitações estrangeiras. Mas aqui mesmo, nos anos anteriores, nós olhávamos nas ruas pessoas em massa ir de alguma forma celebrar a vitória. Mas este ano nem sequer um pingo de pessoa na rua ir de alguma forma celebrar a tal vitória. Então, deixando bem claro que é uma coisa meio que complicada de se acreditar. Bom, neste vídeo já falei muito, então acredito que vou dividir este vídeo em 2 partes. E nos vemos no próximo vídeo que já vou gravar já a seguir, para não ser uma informação muito longa e daí posso até vir a pôr informações repetitivas. Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos a isto.